pesquisa, meus queridos comentaristas Rafaela e também Pablo. Mais uma pesquisa, mandar bom dia aqui para o Nego Bom, né, que é o nosso super master. Bom dia para Ariela Cravo Canela, que é a nossa produtora. Bom dia para ela. Eles estavam ainda há pouco no Banzeirão e nós estamos aqui com o Poder Opinião. Como eu disse, mais uma pesquisa destaca aí o empate técnico entre o Davi e o Amon. Gostaria que o Pablo falasse um pouco dessa pesquisa que está no nosso site O Poder e depois a nossa querida Rafaela desse uma comentada sobre o assunto. Dessa vez agora a pesquisa é da Eficaz Pesquisa e Tecnologia. De acordo com a pesquisa realizada entre os dias 13 e 15 de maio, Davi Almeida está com 27,1% das intenções de voto, enquanto Amon Mandel conquistou 26,9% da preferência de entrevistados. Então, eles estão dentro da margem de erro, que nessa pesquisa era de 3,5 pontos percentuais, em empate técnico. Em terceiro lugar, temos o deputado federal Capitão Alberto Neto, com 15,5%. E em quarto, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Roberto Cidade, com 8%. Rafaela, esses números aí parecem que, nesses últimos momentos, várias pesquisas apontam aí, todo instituto deixa ali uma margem de empate entre o Davi e o Amon, são eles ali que estão comandando essas pesquisas no momento. Bom, o que eu tenho a declarar sobre essas pesquisas é que tudo depende do método que é feito, a pesquisa, e o número de entrevistados. Então, como a gente sempre aborda aqui nas pesquisas, é um número muito, muito reduzido para usar como uma verdade absoluta. Nesse sentido de... Até porque eu já vi pesquisas onde o número do Alberto Neto, juntamente com o do Cidade, estão diferente do que essa aqui que eu estou vendo. Foram 813 Exato. eleitores, Então, o número de entrevistados a cada pesquisa é diferente. Nesse caso, 813 eleitores. Eu já vi uma pesquisa semana passada que mil e pouquinho foram entrevistados. Então, acredito que, como você disse, em período de eleição, vai sair muitas pesquisas e a gente vai ver no final, no dia da eleição, qual é a empresa que tem a assertividade ali em altíssimo nível. Vários institutos, Pablo, estão fazendo pesquisa praticamente semanal, pesquisa diária, ou seja, a qualquer momento estoura uma pesquisa mostrando a polarização entre o Davi e o Amon, existe essa polarização, mas aí o segundo e o terceiro e o quarto lugar, eles ficam ali, como a Rafaela já disse, um aparece aqui, o outro aparece ali. Isso, no caso dessa, temos o Alberto Neto, em terceiro com 15%, quase o dobro, do Roberto Cidade. Na pesquisa anterior, semana passada, o Roberto Cidade estava com 12,9% e, se eu não me engano, 12,2%. Já um outro instituto, Isso, já um outro instituto, com uma amostragem maior. Muito bem, vamos aguardar, porque muita pesquisa vai vir por aí. Agora só, o Coronel Menezes, ele não para, Ele não para, todo dia tem uma informação sobre o Coronel Menezes, tem o pitaco do Coronel Menezes ali e acolá. Agora ele disse o seguinte... Coronel Menezes diz que existem duas Manaus por incompetência do Davi Almeida. Pablo. Isso, ele falou aqui, na Manaus da Ponta Negra, a atual gestão não deixa faltar nada. Já na Manaus da periferia falta tudo. Asfalto, saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e, acima de tudo, dignidade. A gente tem visto ultimamente o próprio governador, o próprio prefeito falando, dizendo que precisa de mais dinheiro, do Davi, do Coronel Menezes. Isso, precisando de mais dinheiro, porque o que ele já teve não foi suficiente, mas ele está há 4 anos aí, A cidade continua com seus problemas. Vamos dizer assim, um abismo, entre as regiões mais ricas, como o Menezes acabou de falar, está maior, e as regiões mais pobres está bem maior. Então, assim, eu creio que não há como negar os fatos, Não há como negar os fatos. A cidade continua ruim, buraco. Hoje choveu forte, já tivemos aí várias ocorrências de chuva, da Defesa Civil.
e a coisa continua a mesma. E ele quer mais do mesmo, né? Ele só faz assim, dizendo, basicamente dando um atestado ali de incompetência, dizendo que o que ele tinha não foi suficiente. Mas eu acho que 4 anos já dá para fazer alguma coisa. Não seria, Rafael? Isso é bem verdade, porque semana passada eu estive no bairro Nova Cidade, numa área assim muito, muito, muito distante do Nova Cidade e muito precária. E lá eu vi, de fato, as ruas como estão. Teve uma rua que eu tive que deixar meu carro lá em cima e o rapaz da comunidade teve que me buscar e eu tive que descer a ladeira porque tava umas valas tão grandes assim no meio da ladeira que eu não conseguia passar com o carro. Então, eu tive que descer até chegar na igreja que eu ia, na comunidade. E, de fato, eu até postei no meu Instagram e eu disse assim, será que o asfalto vai chegar até outubro? Porque não chegou, né? E ele pediu para que aprovasse o empréstimo, né? Justamente mais 600 milhões, mais né? praticamente 600 milhões, porque ele disse que nesses meses ele iria asfaltar mais acho que 2.000 ruas que ele não asfaltou em 3 anos. Então, será que menos de... Acho que a gente tem até outubro, a gente tem quantos meses? Pouco mais de 6 meses. Pouco mais de 6 meses. Então, isso aí é um questionamento que, de fato, eu vi e lá não chegou o asfalto. E em quantos lugares nessa cidade, zonas e bairros estão dessa forma? Só que a gente só está vendo aqui nesse perímetro, né, da Ponta Negra, desses bairros mais aqui centrais, que está asfaltado. Mas lá para as outras áreas, a realidade não é essa. Essa frase do Menezes, ela bem diz isso, né? São 2 cidades diferentes. E em pontos, como já citou o Pablo aqui, a Ponta Negra, como você já citou os bairros mais nobres, ela é uma cidade. Quando você sai desse perímetro, quando você vai para as zonas mais distantes, você encontra uma outra Manaus de verdade, né? Isso é fato. Eu vou só lembrar a você que nós temos aqui também um programa que começa às 7 da manhã e vai até às 8 horas, que é o nosso 24 horas, ou seja, é um resumo 24 horas e a gente acompanha muito esse sofrimento das pessoas aí. Mas vamos lá. O que eu quero lembrar é o seguinte, o Coronel Menezes não para, né? Ele continua buscando um espaço, ele continua cutucando, não é isso, Pablo? Isso mesmo, mas ele está fazendo o trabalho dele, né? Eu entendo que ele está, como posso dizer assim, um pouco mais quieto, né? Um pouco menos cabeça dura, está querendo mostrar um pouquinho do que ele pode fazer, né? Mas, assim, ele tem que ser um pouco mais orientar mais um pouquinho, porque ele ainda tem, às vezes ele é um pouco teimoso em relação ao que ele fala, né? Mas ele deu uma cutucada muito boa no prefeito aí. Muito bem, minha querida Rafaela, são 11 horas mais 13 minutos. A gente vai para a próxima pauta, que é a provável vinda do Bolsonaro. Bolsonaro deve fazer campanha para Alberto Neto por 2 dias em bairros de Manaus. Ou seja, pode haver um crescimento do candidato Alberto Neto nessa história, né, Rafaela? Está previsto para entre setembro e outubro, né, para a vinda do Bolsonaro aqui. E como teve um vídeo que foi publicado na rede social do capitão Alberto Neto, onde o Valdemar reafirmou total apoio à candidatura do Alberto Neto. Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL. E ele afirmou que o PL vai estar empenhado na candidatura do Alberto Neto. Então, isso realmente faz a gente acreditar que o Bolsonaro, de fato, vai vir, porque ele está bem empenhado nessas eleições municipais visando 2026. Bom, não sei quantificar o quanto pode o Alberto Neto crescer, né? E vamos ver se até outubro ou agosto, né? Na verdade, agosto, se vai existir uma modificação entre quem vai ser o vice, porque até agora ainda não sabemos quem vai ser o vice do Alberto Neto e nem do Roberto Cidade. E o Alberto Neto disse lá na semana passada que não abre mão de jeito nenhum da candidatura dele para prefeito, Pablo. Isso, porque há rumores, né, de que ele iria abrir mão, é isso que está circulando. E assim, ele vai utilizar o máximo que ele puder, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro, que é muito popular aqui na cidade, a gente sabe que o eleitor aqui, ele tem é muito tendencioso para a direita, né? E assim, ele vai utilizar o máximo possível. Vamos ver essa questão nas próximas pesquisas, né? Se vai alterar alguma coisa,
se ele vai continuar na mesma, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Pois é, essa vinda do Bolsonaro, ele pretende caminhar nos bairros, né? Em 2 dias, em alguns bairros, com o pré-candidato Alberto Neto. E aí é que realmente o candidato Alberto Neto vai ver a realidade de algum desses bairros onde eles vão passar, correto? Isso aí. Muito bem, nós estamos com o nosso Poder e Opinião, Pablo aqui conosco, ele que é repórter do Poder e Opinião, Rafaela que é a nossa também comentarista conosco aqui. O programa vai até meio-dia, lembro para você que nós estamos em todas as redes sociais, tá bom? Você nos procura no X, você nos procura no Instagram, você nos procura no YouTube e você nos procura também no Facebook. Tudo isso para você que acompanha o Poder e Opinião aqui dentro da programação da nossa RND TV, aqui é Sobre Gente, e Rádio ZLZN. Vamos fazer um faturamento rapidinho? Vamos lá? Vamos lá para um faturamento, a gente volta daqui a pouco com mais pautas aqui no Poder e Opinião. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é Sobre Gente. Estamos de volta com o Poder e Opinião, pela sua RND TV, canal 38.1, aqui é Sobre Gente, pela nossa ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo e em todas as nossas redes sociais. Eu citei ainda há pouco o X, o Instagram, o YouTube, também o Facebook. Queridos, o assunto ainda agora é pré-candidaturas. E olha só, Terezinha Ruiz anuncia pré-candidatura a vereadora e declara apoio ao pré-candidato deputado Roberto Cidade. Está na mesa. Mesma, inclusive a presença muito forte, né, do Roberto Cidade lá apoiando ela, né? Estava presente no lançamento. Inclusive aqui, olha, deixou aqui esse discurso. Minha amiga, muito obrigado pela confiança, pela amizade, pela parceria. E por tudo que você me ensinou na Assembleia e por você ser essa grande mãe e mulher guerreira. No caso, ele está demonstrando, né, tentando buscar o voto feminino também, né? Ela também é conhecida pela educação, né? Ela tem muito voto dos professores. Então, assim, ela já é velha de guerra dentro da política, né? Circulando há várias décadas aí. Então, eu acho que é uma boa estratégia do Roberto Cidade, né? Buscar esses votos, principalmente o voto feminino, né? Apoiando ela explicitamente, né? Ali está a foto, né? Foi o lançamento da pré-campanha. Isso mesmo. E o Roberto Cidade com ela, com a mesma, né? Recebendo aí o apoio. Ambos, né? Um vai apoiar o outro e o outro vai apoiar um. Isso um trabalhando pelo outro, né? Sim. Agora sim, você tocou num assunto, ela é da área de educação, né? Isso mesmo. E a educação, existe aí os professores meio que insatisfeitos, né? Com alguma situação, enfim...
salário não está bom, a gente não tem uma atenção especial. Você acha que isso é um nicho que ela vai trazer para a sua pré-campanha? Isso mesmo. Eles estão insatisfeitos, né? Muitos professores insatisfeitos com a atual secretária, que no caso é parente até do... É irmã, né? do prefeito Davi Almeida. Irmã do prefeito, né? E assim, a gente vê que eles estão muito insatisfeitos do que os desmandos que ocorrem, né? Muitas denúncias ocorrem aqui para o nosso site imediato, a gente recebe. E assim, pode ser, né, que, no caso, se ele ganhar, né, pode ser que ela assuma até a Secretaria de Educação, né? Na verdade, falar da Terezinha, ela já tem uma carreira política já de um tempo, né, no estado e principalmente em Manaus, porque ela já foi vereadora. Sim. Né? Várias E depois vezes, né? ela veio a ser deputada. E pelo que eu vejo na Assembleia Legislativa, como dá para perceber na fala do deputado Roberto Cidade, que ela é muito querida e todos eles têm um zelo por ela como se fosse uma questão de respeito, né, pela idade dela, pela trajetória, e que ela se mostra ali muito firme, né, dura na queda, e ela vai para a batalha mesmo, e ela não arreda o pé, porque, inclusive, o que eu sei é que os filhos dela, né, são os que norteiam ali a questão da estrutura do mandato dela, agora da campanha dela. E também a professora Terezinha, ela tem um apreço, né, o governador tem um apreço muito grande por ela. Tanto que depois que ela não entrou nesse mandato de 2022, ela não ficou sem prestígio, né? Ele colocou ela onde ela podia exercer a função dela e continuar a trajetória dela voltando, né, para o projeto de 2024. E aí, a gente olhando para o cenário municipal, nós temos também a professora Jaqueline, também é vereadora de Manaus. Né? Então, eu acho que vai ter duas, né, possíveis figuras muito fortes na mesma pauta, que é a educação. As duas são professoras, né? E na última eleição, a Terezinha, ela teve em Manaus... Ela foi bem votada no último pleito, ela só não entrou por uma questão mesmo de legenda, porque teve deputados que entraram em outros partidos com menos voto que ela. E ela teve 24.080 votos, né, em 2022. Isso na eleição passada, Isso. né? E aí, em Manaus, ela teve 13.561 votos. Então, foi uma votação expressiva. E a professora Jaqueline, em 2020, quando ela veio para vereadora, ela teve em Manaus 9.208. Então, são duas figuras que mostram ter bases bem consolidadas na capital de Manaus. Então, vamos ver como é que vai ser a divisão do eleitorado na decisão por conta dessa classe aí de educação e professores. É um voto feminino que vai valer. Agora, Pablo, não necessariamente só o apoio, né, do governador, o apoio do deputado Roberto Cidade, mas tem que colocar o tênis e ir para a rua, né? Isso mesmo. E ela já está na rua, né? Inclusive, semana passada, ela veio até gravar aqui, dentro dos estúdios da Rede Norte Digital, né? Uhum. Posso nem dizer que vai estrear o programa depois, né? Mas você já deu spoiler, já, né? Pois é, né? Contou o milagre, agora conta o santo. Não tem problema. Não, o santo fica para depois, eu não posso. Eu não Tá posso certo. dizer ainda, porque eu não sei quando é que vai estrear ainda, né? Muito bem, tá aí. Pablo dando spoiler do que pode vir pela frente. Isso aí. mesmo. Mas vamos aguardar, né, os capítulos próximos aí. Eu sei que tem muita gente mesmo, lançando pré-candidatura a vereador, né? Olha, vai faltar voto, porque o que tem de vereador, pré-candidato, é muito. Tá cheio, né? Tá Tem cheio. É muito. Muito. Mas vocês acreditam que a eleição para vereador, ela é uma das eleições mais difíceis? Mais do que deputada. Sim, muito mais. Porque né? é um voto muito pulverizado. Um exemplo, a gente dá um exemplo. Numa rua, o líder do bairro, ele também se acha, ele quer se candidatar. Então, todo mundo começa a se candidatar. Então, numa rua, às vezes, tu tem 2 candidatos. Então, o que um bairro poderia ser uma base tua, tá totalmente dividido. Né? Então, é uma eleição bem difícil. Não é fácil não. Para vereador, muito nego fala, não, mas eu vou ter, se eu tiver tantos votos, eu vou conseguir. Não é assim, não. Né? O negócio, nunca é assim, né? Sempre, promete voto, comunidade e tal. Temos 300 votos na comunidade e nunca se transforma, né? Eu tenho uma frase pra gente fechar esse assunto, é legal falar sobre isso, né?
Muitas vezes o cara acha que está eleito com aquele voto da comunidade. E chegou um certo cidadão no município aqui próximo e disse, olha, eu tenho 500 votos na minha comunidade. Queria fechar aqui com o senhor esses 500 votos. Aí o candidato olhou para ele, poxa, se você tem 500 votos, Por que você não se candidata você que você vai ser eleito. Simples assim, né? Pô. Gente, não, e hoje para a questão de vereador, o número de votos para corte no partido, hoje em dia você não se elege mais com 2.000 votos, não, nem com 3. Não tem Não isso. tá Não. mais assim. Gente, próximo assunto. Ao lado de Davi, o vice-governador Tadeu de Souza assume a presidência municipal do Avante. Nós falamos isso na semana passada aqui, né, Pablo? Eu acho que você estava conosco na bancada, que nesse momento já tem ali um deixa para lá, né? O vice-governador já se junta à sua base de origem, né, ao seu amigo Davi Almeida, e assume a presidência municipal do Avante. Na verdade, estava todo mundo curioso antes das eleições de saber em como o Tadeu ia se comportar, né? E agora está claro que realmente ele Aí está ele o Tadeu vai ao lado do apoiando, Davi, tá né? apoiando completamente o Davi Almeida, né? Tirando em vez de fazer campanha para o candidato do governo, que é o Roberto Cidade. Mas essa movimentação, ela não me surpreende, porque o próprio Tadeu foi indicação do Davi Almeida no pleito de 2022, na época do Wilson Lima, né? Que eles estavam com um acordo. Isso. E o Tadeu, ele sempre assumiu cargos de confiança do Davi, né? Onde ele sempre teve o viés ali de um técnico jurídico, ele sempre esteve na parte legal, ele sempre esteve nesses cargos onde ele é meio que a cabeça jurídica do Davi, né? Então, óbvio que ele vai estar mergulhado na campanha do Davi Almeida, e também é um questionamento, né, como é que vai ser a questão do vice do Davi Almeida, que ainda também não sabemos. E aqui o Tadeu, ele ressaltou dizendo assim: tenho orgulho de fazer parte de uma geração política amadurecida, ao lado do governador Wilson Lima e do prefeito Davi. Exercemos nossas lideranças partidárias e não deixamos isso se confundir com a gestão pública, respeitando sempre a institucionalidade. E, de fato, quando aconteceu essa divisão entre o Wilson Lima com o Davi Almeida, eu pensei que o Tadeu ele ia dar uma sumida de cena, mas isso não aconteceu, porque ele tem se mostrado bem presente nos eventos do governo, então ele não arredou o pé ali das funções dele. Então eu acredito que ele está conciliando ali entre o papel dele de vice-governador e também de amigo e fiel escudeiro do Davi prefeito, Almeida. Né? Mas uma hora isso aí não vai mais dar para levar. Eu acredito que vai ter um momento que vai dar uma mexida e alguma coisa vai acontecer nesse tabuleiro. Desconfortável, né? Sim. Não deixa de Deve ficar, né, uma situação desconfortável, como você disse, Rafaela, numa hora isso vai ter que ser decidido, né? Ou eu fico lá, eu não posso ficar aqui, né? No lá e cá. Tanto que ele não está presente em nenhum dos eventos do Roberto Cidade. Muito bem. Mas tem uma fala dele, só para lembrar aqui, eu lembro aos senhores que no passado o Tadeu disse, não, eu vou caminhar do lado do meu amigo, do lado do meu líder, que também é meu líder, que é o Davi Almeida. Ele disse lá atrás, quando foi questionado sobre a ida dele para o Avante, né, dele assumir o Avante, ele disse, sim, na hora certa eu irei ficar ao lado do meu amigo Davi Almeida. E tá aí, Pablo. Tá aqui, ó. Ele até falou aqui, ó. Em 2020, participei ativamente da eleição que elegeu o prefeito e a maior bancada da Câmara Municipal de Manaus. Em 2022, como candidato a vice-governador, também elegemos a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa. Por isso, em 2024, eu não poderia deixar de dar a minha contribuição à minha cidade e à justiça eleitoral, fazendo uma eleição limpa com respeito e civilidade. Ele mostrou para que veio, né? Ele estava lá, né, fazendo parte da negociação entre a prefeitura, o prefeito, né, na época, e o governador. E depois houve essa cisão, né? Inclusive o Estado, né, que financiou boa parte do Asfalto Manaus, né? Tornou possível o Asfalto Manaus. No início desse programa, né? Isso. E, assim, depois desse racha,
Ele assumiu a posição dele agora, né? Uhum. Real dele. E assim, o Davi ainda não escolheu o vice, né? Vamos ver aí os próximos capítulos, como pode ficar. Será que seria Não ele? sei. Será? Não sei. Dá um spoiler pra gente, Segundo Pablo. algumas formiguinhas aí, né? Sim. É possível, é possível. Formiga bem- Eu acredito, É possível. eu acredito. Não Que se, não. não se pode descartar. Vamos fazer uma aposta aqui, hein, Pablo? Bom, Pablo, você acredita que uma formiguinha... Quanto? Né? Depois a gente se acerta, eu não vou me comprometer. não, Eu não aposta vou me tem que ser na comprometer no hora. ar, hein? Não, mas é porque assim, eu acredito que existe um jogo desenhado para 2026. Sim. Que é o Wilson vindo para Senado. E aí ele vai ter que sair do cargo dele. E aí o Tadeu passa a comandar. Então eu acredito que é importante o Tadeu estar presente no governo nesses meses. Que o Wilson Lima vai sair para concorrer ao Senado. Então eu acho que isso também deve estar no tabuleiro do Davi Almeida. Porque aí, se o Davi Almeida for reeleito, prefeito, ele vai ter a prefeitura e uns 100% ali por aquele curto prazo do governo também. Agora, o que vai Rafaela, contribuir para a eleição. Essa foi a jogada esse é o pensamento do Davi, na né? época, quando ele indicou o Tadeu. Sim, sim. E isso era, se tivesse continuado tudo certo. Infelizmente, no meio do caminho... O casamento não ficou legal Isso. entre governo e prefeitura. A minha Entendeu? pergunta para os senhores é, e se no futuro, né, essa união, essa volta, né, essa pegada do Tadeu ao lado do Avantes arranhar, e como fica o relacionamento Wilson e Tadeu? Pois é. É por isso que eu aposto que é possível. Não estou dizendo que vai ser. Estou falando que existe essa possibilidade. Vamos ver, tá registrado no ar essa minha aposta com o Pablo. Então vamos Não, ver quem vai ser o vice do Ela vai Davi. querer apostar uma caixa de fósforo depois, né? Tem que dizer na hora, eu vou ficar de olho, nessa formiguinha que o Pablo disse que tem uma formiguinha que pode, enfim, eu vou ficar de olho nessa formiguinha. Eu queria saber a fonte de onde- notícia do Pablo. possível, de onde né? vem essa formiguinha? Qual o formigueiro que ela tá? É. Gente, vamos fazer o seguinte, mais uma aqui, olha só. O Davi sofre segunda derrota no TRE em processo contra o vídeo do Roberto Cidade, ou seja, lá atrás ele sofreu a primeira, agora vem sofrendo a segunda. Roberto Cidade está se calçando e ganhando todas. Na verdade, é período eleitoral, né? Então, no ano eleitoral, o TRE deve ser uma loucura de tanta denúncia que deve receber. E vai ser assim até outubro. Até o final, né? Até o final. Eles estão um olhando direto as redes sociais do outro para achar ali uma brecha para que venha ter algum tipo de sanção. Mas desse jeito aqui, mas de verdade, na fala do Roberto Cidade, em nenhum momento em pré-campanha é vedado você pedir voto. Vote em mim, ou preciso do seu voto, isso é vedado. Né? Na fala do Roberto Cidade, ele está dizendo que eu sou Roberto Cidade, muitos me chamam de Robertinho, mas eu te garanto que se eu tiver uma oportunidade, o Robertinho vai ser um prefeitão. Então a frase dele foi no sentido de exaltar que ele está preparado para assumir, né, o comando da cidade de Manaus. Em nenhum momento ele pediu voto, em nenhum momento disse, sou prefeito, vote, sou candidato a prefeito, vote em mim. Então, eu acredito que realmente o Davi Almeida ele deve estar entrando com esses pedidos na justiça realmente só para desgastar a imagem do Roberto Cidade e já entrar naquela disputa ali de eleição. E vai ser assim. E vai ser assim, qualquer coisa que alguém falar mais aí, pode ser o candidato oposto, né? Já vai Aí entrar a foto na justiça. do Cidade. Vai e entrar também na do Davi. justiça, né? Falar qualquer coisa, vai alegar qualquer coisa. Isso aí é normal, ano de eleição. Eles vão jogar com um livrinho debaixo do braço. E o Davi Almeida tá assim também com o Roberto Cidade, ele também tá entrando com ações contra o Amon. E vai ser assim. Eu só acho que o Davi Almeida tá mirando no adversário errado. Essa questão do adversário errado, né, o Rafaela e Pablo, você citou bem aqui, né? Tem que ver quem é que está no retrovisor. Quem é que está no retrovisor? Amon. Amon. O Amon tá Na verdade, surfando. eles estão abraçados. Na não verdade, contra, a vinda do Marcelo Sim. foi bom para dar uma segurada ali no número do Amon. Porque todos os candidatos, os pré-candidatos, eles estão esquecendo do Amon. Entendeu?
ataca Alberto Neto, ataca Davi, ataca Roberto Cidade e o Amon tá surfando livre. Então a vinda do Marcelo tá sendo bom para dar uma freada no Amon. Só que tá pouco ainda, né? Porque ele tá decolando aí. Vamos ver se essa munição que tem aí o prefeito Davi, né, com os caras que estão muito lá atrás, vai durar muito tempo, né? Porque eu vejo no retrovisor outra pessoa, né? A gente tem no retrovisor um outro nome, que nem você falou aí. E isso, lá na frente, vai pesar, né? Quando ele quiser gastar essa munição que ele gasta agora, vai ser um pouco mais tarde, né? Porque hoje está muito bem polarizada essa história. Em todas as pesquisas, institutos... Tá claro, né? em todas tá claro, as pesquisas, está claro que até o momento, antes das articulações finais, né, que vão ter depois das convenções ali, que está entre Davi e Amon. Isso está claro. Isso aí claro. A questão é saber quem vai ser o terceiro, quem vem por fora, né? Outro dia eu estava até comentando que a estratégia do Cidade deixa eles se pegarem e você corre por fora, né? Uhum. Assim, eu entendo que o voto perdido do Davi não vai para o Amon. Eu entendo dessa maneira. O voto perdido do Davi não vai para o Amon? Não vai se converter para o Amon. Então, voto do Amon é voto do Amon, né? Em terceira, o terceiro colocado, ou o Alberto Neto ou o Roberto Cidade, tem que se aproveitar disso, né? Não evitar o conflito direto entre esses dois para tentar pegar esses votos que ambos podem perder ali, né? Mas até o momento, o que se dá é Davi, a disputa entre Davi e Amon. Essa polarização existe desde lá atrás, né? Quando começou a sair pesquisas, enfim, quando o Amon se apresentou como pré-candidato, isso já vem ali, né, rondando a orelha do Davi, ou seja, está bem próximo. Por isso, assim, que eu digo que há uma possibilidade, é possível, né? Não é, vamos dizer assim, não pode se descartar a questão do Alberto Neto, aquela questão que a gente estava falando. O próprio presidente do partido dele falou que não, ele vai ser candidato, mas não deixa de ser uma ótima estratégia ali, por exemplo, por Cidade, né? Muito bem. Senhores, nós vamos fazer mais um intervalo, já voltamos, você está no Poder e Opinião. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, estamos de volta. Poder e Opinião para você, canal 38.1, também nas LZN, a rádio oficial do Portal Imediato.
da Amazônia para o mundo e nas nossas redes sociais. Nós temos aí o X, antigo Twitter, temos o Facebook, temos também o nosso Instagram e, que mais, Ariela? O YouTube, Walter Alas. Muito bem. Faltou o YouTube, né? Faltou o YouTube. Se não fosse a Ariela, não sei o que seria de nós. Vamos lá, gente? Tem um assunto aqui envolvendo o ex-prefeito, já foi ministro, ex-prefeito, senador, enfim, Arthur Vigílio Neto. Olha só, o Arthur passa por uma cirurgia na coluna. A informação foi divulgada nas redes sociais da ex-primeira-dama, a senhora Elizabeth Vallejo, e no último sábado, dia 18. Ela informou que a cirurgia foi um sucesso. Aí está a foto, né, do nosso ex-prefeito Arthur, que sofreu essa coluna. Ele já vinha com alguns problemas aí de sentir dores, eu vi alguma coisa sobre isso, né? Inclusive até dificuldade para andar, né? Aí era visível a dificuldade dele para se mobilizar, para andar. E eu vi aqui na reportagem do Poder dizendo que foi por conta de a prática de artes marciais, né? Que ele lutava muito. Jiu-jitsu, Então, né? Ele é jiu-jitsu, né? Então, Jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. Eu não sabia dessa. Mas ele é, né? Não sabia ele é faixa, não sei o quê. Eu acho que ele é coral, coral? Faixa É coral, Faixa vermelha, olha aí. O Nego Bom tá informado porque geralmente sobre isso. eu não olhei a orelha dele, né? Que geralmente tá Não, estourada e tal. Mas ele, no caso... Ok, tô descobrindo uma nova característica do Arthur. Olha, hoje. eu compartilho aqui da dor dele porque eu tenho 2 hérnias. E eu sei que quando ataca, realmente você não consegue andar, nem ficar em pé. E o Arthur já tem lá uma idade Já e tem tal, a né? idade dele, né? Já bem avançado. Isso. Agora um político muito respeitado. Na última eleição, ele disputou com toda ainda dificuldade, mas foi para a rua, né? Foi buscar voto, enfim. É um cara que eu particularmente tenho muito respeito por ele, um político ali de nome, né? Espero que ele se recupere, né? Sabemos que aí existe um cara que já foi ministro, senador, prefeito. Já defendeu, enfim, o né? nosso estado muito, né? Muito. Merece uma recuperação e a gente torce. E vamos acompanhar muito mais aí para trazer informação para os senhores aqui dentro. E né, ainda Rafael? falando sobre o Arthur, o filho dele tá na legenda do PL. Possivelmente, acredito que ainda não lançou a pré-candidatura, mas eu acredito que ele venha como pré-candidato porque ele está lá na nominata do PL. Muito bem, tá aí. Mais uma informação aqui dentro para você do nosso Poder e Opinião. Rafaela que tem esse spoiler aí, trazendo a informação de que o filho é o Arthur Bisneto, né? Isso. Arthur Bisneto. Não é Estaria- só o Pablo que tem formiguinha de informação, não. Tá vendo? Tá vendo? certo, tá vendo? certo. Cada um com as suas formiguinhas, né, Pablo? Isso. Cada qual com o seu formigueiro. Vamos lá. Gente, agora o assunto ainda é sobre aquele vídeo, né? Aquela história da delegada Joyce, depois veio um vídeo da deputada Débora, enfim. E agora a gente tem aqui a fala. Tem esse vídeo? Tem, né? Tem um vídeo ou só a foto do delegado? Tem o vídeo, né? Roda o vídeo pra gente aí, vamos lá. Ele fala o seguinte, olha, não houve qualquer ingerência no trabalho de investigativo da Delegacia Especializada de Criança e Adolescente. Vamos rodar o vídeo? Domingo, 19 de maio, nós estamos aqui na sede da Delegacia Geral para tratarmos de assuntos relativos às operações policiais. No entanto, diante das informações que estão sendo veiculadas na imprensa, em blogs, em portais e até mesmo em partidos políticos, nós precisamos esclarecer que não houve qualquer ingerência no trabalho investigativo da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA. Esses fatos são inverídicos. Isso não é verdade. Nós zelamos pela autonomia dos trabalhos investigativos. A Polícia Civil atua com transparência e com total integridade no enfrentamento à criminalidade. Agora, nós ressaltamos à sociedade civil, à população e aos parlamentares que todo apoio será sempre bem-vindo quando findarmos o nosso trabalho investigativo. Nós precisamos desse apoio para somarmos forças e enfrentarmos a criminalidade, para que possamos ter uma segurança pública ainda melhor no nosso Estado. Estamos comprometidos com a integridade e a transparência. E o nosso trabalho segue rigorosamente a lei. Questões político-partidárias não podem e não devem fazer parte da Polícia Civil do Estado do Amazonas.
Olha só, separando o joio do trigo, né? Então, chegou aí aquele negócio, agora não houve ingerência, né? Ninguém interferiu. Vamos lembrar o caso, Pablo? Isso, no caso era o seguinte, era envolvendo o nome da deputada estadual Débora Menezes, né? E a delegada titular da DEPCA, Joyce Coelho, né? Na última quinta-feira, a delegada ela colocou seu cargo à disposição, né? E aí, a parlamentar Débora Menezes foi acusada de interferência política no trabalho da polícia, né? O que foi prontamente negado por ela. A gente ainda tem o vídeo, nego bom dela? Não, né? Tem só a foto dela, né? Mas tudo bem. Semana passada a gente até discutiu isso. Isso. Agora né? eu digo que até tardou um pouco, né? O Aí, delegado geral. A foto da deputada Débora e também da delegada Joyce. Acredito que teve, né, o posicionamento da Débora e depois teve da delegada Joyce. Então, acredito que veio que esse pronunciamento do delegado geral veio como colocando a mão em cima do caso para acabar ali o assunto, né? Porque, na verdade, de fato, só é feita uma coletiva de imprensa sobre um determinado caso quando se encerra o período de investigação, porque não tem lógica trazer a público, trazer a publicidade de um caso em que está ainda acontecendo uma investigação mais minuciosa assim, em relação aos fatos. Então, de verdade, eu acredito que isso aí foi um erro de comunicação entre o parlamento juntamente com a atuação policial. Então, o que o delegado disse? Que em nenhum momento a publicidade que a deputada Débora Menezes trouxe ao caso, em nenhum momento trouxe algo prejudicial ao processo, à investigação. Porque se a coletiva foi marcada para aquele momento onde a delegada Joyce ia falar sobre o caso, possivelmente, com toda certeza, o caso já estava sendo encerrado, passando para a esfera do processo legal, né? A gente tem o vídeo que nós rodamos semana passada. Vamos reprisar o vídeo da deputada? Vamos lá? Primeiramente, quando a gente trata da causa da criança e do adolescente, quanto mais esforços, melhor. Não existe essa pressão, tanto é que a delegada Joyce sempre foi apoiada por mim, ajudei a DEPCA durante vários meses, acho legal e incrível o trabalho que ela faz de proteção à criança e adolescente aqui em Manaus. A única diferença é que, além de ajudar a capital, né, Manaus, que graças a Deus já tem uma estrutura, né? Ali a gente tem uma especializada, sedimentada com investigadores, uma equipe, uma sala para escutar as crianças e todo um apoio. A gente começou a apoiar também as delegacias do interior, exatamente por nós sabemos que o interior tem outras dificuldades. Então, se está sofrendo alguma pressão, certeza não foi de minha parte. E nós precisamos entender, e aí já não é novidade para ninguém, Álvaro, isso. No momento que eu vejo, e até cito, né, blog de Mário Adolfo falando alguma coisa a meu respeito, já nem é uma novidade para mim. Porque desde o início do meu mandato, é isso, e aí sempre vão se incomodar por ser uma deputada da direita. Eu não entendo como a união dos esforços, ela soma em todos os setores. A deputada Joana vai junto com a delegacia do meio ambiente, a DEMA, e vai lá e defende a causa dela e ajuda naquela causa, que é de proteção aos animais. A deputada Alessandra também sempre está ali divulgando o trabalho da Polícia Civil junto à delegada da mulher, e também une forças e todo mundo acha incrível. Então agora, só porque é uma deputada de direita falando de criança e de adolescente, eu não poderia. Por quê? O que tem incomodado tanto e o que querem com as nossas crianças a ponto de a gente não poder chegar perto das crianças? Eu não entendo. Então, o nosso objetivo sempre é fortalecer e divulgar o trabalho. Unir. Foi só para reforçar esse comentário, para a gente fechar esse assunto, tá? Daí a gente ouviu também parte do vídeo, né, do pronunciamento da deputada, que, como bem disse aqui a nossa Rafaela, o delegado-geral, ele já veio para, bom, acabou, né? Vamos fechar esse caso, botar panos quentes aqui em cima, para deixar de tititi, ou seja, não pode virar um fato político. Assim, né? Como foi o Guilherme Torres, né? O adjunto, ele falou aqui, ó, questões político-partidárias não podem e não devem fazer parte da PC do Amazonas. Não tem nada a ver isso. Foi um descontentamento que houve e que foi utilizado de forma política.
Foi isso que aconteceu. Ou seja, criou-se ali, num momento, inclusive, de uma investigação muito séria, num crime seríssimo, né? E acabou criando-se ali um fator político, né? Um fato político. Alguém querendo sobressair-se sobre esse assunto, né? Tá no nosso site, não tá? Tá no nosso site, Tá no sim, Poder, né? Poder.com. Como tem tanta coisa no Poder.com, dá uma chegada lá que você vai acompanhar notas políticas, né? Tem os nossos comentaristas, tem artigos lá que vocês vão se inteirar mais da política nacional, local e internacional. Gente, vamos lá em Parintins agora. Olha só, no último sábado, foi sexta-feira, na última sexta-feira, o governador Wilson Lima esteve em Parintins para o lançamento da pré-candidata a prefeita pelo União Brasil, Brena Dianar. Essa moça levou um monte de gente para as ruas, né? Jovens, tanto do Caprichoso quanto do Garantido, aí está. Ela ao lado do governador Wilson Lima, lá no município de Parintins. A Brena Dianar, ela foi ali um item do Boi Bumbá Caprichoso, Foi né? do Caprichoso, né? Era Cunhã, né? Eu não sei se Cunhaporanga, eu não estou Acho lembrado que era aqui. Cunhã, Acho que não. Acredito que foi. Mas ela também é advogada, viu? Parece Sim. que ela é advogada, casada com o Paulo, que também é advogado, Paulo Feitosa. E está numa caminhada aí, ela é vereadora e bem atuante, está numa caminhada muito forte, rumo aí, na pré-candidatura, rumo a uma candidatura oficial pela prefeita de Parintins. E o governador Wilson Lima, né, ao postar, ele postou no feed dele essa foto com ela. Então, ele está abraçando a candidatura da Brena em 100%. E dá para ver que ele cumpriu também, nesse dia, uma agenda muito... De entregas, né? Uma agenda muito extensa de entregas à população lá do município de Parintins. Então, a gente sabe que ele está realmente empenhado 100% em fazer a Brena prefeita de Parintins. Isso mostra a importância de Parintins, né? Pro governador. Parintins, se eu não me engano, é a segunda ou é a terceira maior colégio eleitoral do Amazonas. Até porque existe uma máxima lá sobre o Bi Garcia, né? Que onde ele coloca a mão, ele movimenta. É semelhante à questão de Quari, né? Os pinheiros. Sim. Então, lá em Parintins ele é visto também dessa forma. Então, é agora nessa eleição que nós vamos ver e poder fazer uma métrica sobre realmente... Se ele manda se ele verdade, tem né? essa autonomia dentro de Parintins ou não. Mas a gente vê nessa foto, né, que realmente foi um lançamento de pré-candidatura que eu não vi em nenhum outro município, em nenhum outro lançamento de pré-candidatura de prefeitos de outras cidades. Eu não vi essa mobilização desse tanto de gente em outros municípios. Segundo a organização, mais de 15 mil pessoas presentes. Isso é um número grande, né? Levando mais em consideração no interior, o município, né? Isso, município do E interior. também não deixando de destacar que a presença do governador Wilson Lima é o que também move essa grande mobilização das pessoas na rua. Eu tiro isso na época das eleições em Quari, que quando ele estava presente, ele movimentava um número absurdo de pessoas ali por conta do eleitorado dele. Agora, na foto dá para a gente perceber, senhores, a união ali, né, que ela conseguiu entre os torcedores, né, do Garantido. Isso. E do Caprichoso. A gente percebe muito bem. E eu não sei se estou enganado, mas esse número de pessoas aí, eu não vi nem na alvorada do Boi Bumbá Garantido, que aconteceu há bem poucos dias atrás. É um número muito grande de gente aí. E depois do lançamento da candidatura dela, eu não vi nada sobre o lançamento da candidatura do Matheus Assayag. Que é o candidato... Eu não sei se teve né? expressividade, mas dizem que quem está em segundo lugar é a outra mulher lá, esqueci o nome dela. Eu não estou lembrado também. Mas, assim, você se colocou muito bem, porque após esse movimento todo aí, não teve ali um movimento do pré-candidato que tem a assinatura do Bi Garcia, né? Então, isso mostra a força, né? O governador realmente investindo em Parintins. Vamos ver se ela vai conseguir aproveitar realmente isso. Se ela surfar com essa popularidade que o Wilson tem no município de Parintins. E com a presença forte do governo do estado nessas entregas de Parintins, eu acredito que isso aí vai ser bom para a trajetória dela.
Muito bem, queridos, nós estamos caminhando aqui para o final. Mais algum destaque aí do nosso Poder, meu querido? Poder.com. Um dos maiores destaques, né, é a confirmação da morte do presidente do Irã, né, agora domingo, ontem, né, em queda de helicóptero. Também temos aqui, déficit atual sob Lula já é quase o mesmo do período do Covid-19. Então, esses dois produtos aí estão quentíssimos aí no nosso site O Poder, né? Mesmo. No site o poder.com. Não aceite imitações. Muito bem. Minha querida Rafaela, algum destaque aí? Não. Tudo tranquilo, né? Ansiosa para amanhã comentar mais. Muito bem. Aí. Quem não está, né? Quem não está? Fiquei Queridos, morrendo de saudade de vocês no feriado, no final de semana. Mas eu acho que essa aposta vai ser um almoço, hein? Eita. Bora fazer um almoço. Como sou mulher, né? Almoço, Homens que pagam, é claro. Ah, como eu amo o patriarcado. Muito bem, queridos. Muito obrigado, Pablo. Tá? Obrigado, Rafaela. Obrigado. agradeço. Você, meu querido telespectador, ouvinte, você que nos acompanha, o internauta. Obrigado, Nego Bom. Obrigado, Ariela Crave Canela, a nossa produtora. Vamos embora. Vem aí o quê? Ela mesmo. Vem, o que nós temos aí depois do programa? Imediato e o Povo na nossa TV. Um grande abraço. Até amanhã. Políticas confiáveis em Manaus? Visite www.poder.com para análises importantes e notícias.